Oi, gente, boa tarde. É, esperei uns 5 minutinhos, né, pra ver se o pessoal ia entrar, mas acho que vai ser. Depois eles vão entrando, então. Que dia que vai ser a prova de vocês? É dia 9? Isso, vai ser dia 9 na sexta-feira agora. Então, essa sexta agora, né? Entraram em contato com o Gabriel para falar que preferiam que fosse uma revisão da matéria em vez de uma resolução do estudo dirigido, só que em cima da hora, assim, a gente não consegue, porque a gente é aluno igual vocês. A gente também tá tendo prova, então em um dia, assim, não tem como a gente preparar esse material. Mas se vocês preferem dessa forma, se vocês preferirem dessa forma, P3 a gente organiza, então, como uma revisão da matéria em vez do estudo dirigido. Apesar do estudo dirigido também ser uma revisão da matéria, né? E ter, às vezes, até mais coisas do que nos slides em si. E eu acho que é importante também vocês não deixarem isso dirigido de lado, tá, gente? Mesmo se vocês preferirem dessa outra forma, porque acaba sendo um roteiro, assim, para vocês seguirem, né, para a prova. Mas vocês preferem que seja uma revisão da matéria em vez de estudo dirigido para P3? Se vocês puderem responder, por favor, pode ser no chat também, só para a gente saber como a gente se organiza. Tá, então para P3 a gente organiza então uma revisão. Dessa vez, infelizmente, a gente pode até passar a matéria agora para vocês, tipo, tirar as dúvidas, né? Falar um pouco, mas preparar material a gente simplesmente não tem como, a gente muito pouco tempo para a gente preparar. A gente vai começar então a resolver as dúvidas do estudo dirigido e caso surjam dúvidas ou vocês tenham alguma outra dúvida, vocês podem falar a qualquer momento, tá? Aqui, gente, só para falar aqui rapidinho, essa parte A gente fez a tabela, né? No estudo dirigido no arquivo, a gente fez essa organização como foi da outra vez. A gente organizou a tabela como ela estava originalmente, ela estava em ordem aleatória, né? Aqui a gente organizou, colocou as perguntas do lado das respostas para facilitar mesmo na hora de estudar. Aqui a gente começa na parte A. Na tabela estava bloqueia receptores tipo D2, e a resposta para esse é antipsicótico, né? A medicação antipsicótica, aí eu botei a risperidona, né, existem outros também, claro, mas risperidona é um dos medicamentos antidepressivos, antipsicóticos, perdão, que vão bloquear os receptores de dopamina durante o episódio de psicose. Liberado pela neurohipófise, a resposta é a ocitocina. E aí, um outro exemplo de hormônio que é liberado pela neurohipófise é a vasopressina, que seria o hormônio antidiurético. Tinha gente com dúvida se neuroendocrinologia ia cair. Cai sim, tá? A gente tem pergunta no estudo dirigido sobre. Apesar de ser mais básico do que as outras matérias, mas cai sim, tá? A questão da primeira pergunta, lá da dopamina, é porque é legal associar que a dopamina é um neurotransmissor excitatório, né? Então, e é um neurotransmissor que tem um sistema de recompensa, né? Então ele deixa a gente mais alerta. Então é legal para entender o que o bloqueio dele causaria, né? Tem que voltar lá rapidinho, Gabriel? Só para que aí a gente aproveita e já vai passando a matéria em cima. É um antipsicótico, né? Porque ele vai bloquear receptores de dopamina. Se ele bloqueia receptores de dopamina, vai ter menos dopamina entrando na célula, menos Eu dopamina achei que participando da sinapse. tivesse voltado já, eu já tinha passado, mas demorou a aparecer. Ah, não tem problema não. É, Então, quando eles bloqueiam receptores, eles vão regular a disponibilidade da dopamina, porque uma pessoa que ela precisa de um medicamento psicótico, ela vai ter muito mais dopamina no cérebro do que o normal que uma pessoa que não está tomando antipsicótico teria, né? Então, ela precisa desse remédio para regular a disponibilidade da dopamina. Se bloqueia o receptor, é menos dopamina que entra no neurônio pré-sináptico, é menos dopamina que volta para o pré-sináptico, e vai ter menos liberação de dopamina também na fenda sináptica, e aí regula a quantidade que tem disponível. Pode passar, Nath.
Gabriel, seu microfone tá fechado. A minha internet caiu, você desculpa, por isso tava Imagina. dando muito atraso, tava achando até estranho aqui. A gente tem aqui segundo mensageiro na tabela, estava como segundo mensageiro. Quem vai desempenhar essa função vai ser o cálcio, o íon de cálcio. Só para aproveitar também esse espaço para falar que pode ser que apareça Ca++, como também Ca2+. E as duas nomenclaturas dizem da mesma coisa, que é um íon de cálcio. E aí, qual que é a ideia do segundo mensageiro? Ele vai conduzir uma informação para, como o nome diz mesmo, vai ter um estímulo que vai acontecer antes dele e ele vai levar essa informação de um lugar para outro, né? Ele vai ser meio que um intermediário, basicamente. Aí, no caso, Pense em que. Pode aqui falar. coloquei como explicação. Não, pode falar, pode. Não, só ia falar para eles associarem que segundo mensageiro, porque eles estão no neurônio pós-sináptico, e aí eles vão atuar no pré-sináptico, né? Então, por isso, segundo mensageiro. Eles pegam a mensagem do pós-sináptico e só no pré-sináptico que eles vão passar de fato a mensagem, né? Por isso que seria o segundo mensageiro. Isso, é isso aí. E aí essa resposta a um estímulo extracelular, né? Que é justamente isso. Usa um tratamento de Alzheimer, aí seria o inibidor de acetilcolina icterase. E a acetilcolina, né, gente, o Santiago deve ter falado com vocês, ele é um dos neurotransmissores que mais é afetado durante a doença do Alzheimer, né? Por isso que o inibidor de uma molécula, né, que destruiria a acetilcolina é necessário, porque ela vai inibir essa destruição, então vai ter mais acetilcolina, que é muito importante para a neuroplasticidade, para a aprendizagem, para a construção da memória. Por isso que é importante a acetilcolina ter mais número de acetilcolina no Alzheimer. Só para pontuar rapidinho, toda vez que aparecer alguma coisa com ase no final, é uma enzima, né? Então, no caso, essa é uma enzima que vai destruir, como você falou, a acetilcolina, né? Uhum. E aí, é bom vocês terem essa noção, mais ou menos, porque pode ser que apareçam outras coisas com o nome ase, né? E esse aqui, como está falando da acetilcolina esterase, né? Você pode também fazer associações, vocês podem fazer associações se aparecer uma enzima com o nome, sei lá, alguma coisa para dopamina, sabe? Acho que beta, dopamina, enfim, eu não lembro agora exatamente o nome, mas toda vez que aparece alguma coisa com ase, são enzimas. Resposta de luta ou fuga, é essencial na resposta de luta ou fuga. Aí a resposta para esse é noradrenalina. Noradrenalina vai ativar o sistema parasimpático e como isso já falamos disso na primeira reunião, né, na primeira monitoria. O sistema parasimpático ele vai causar o relaxamento no corpo, além de outras coisas também, como redução dos batimentos cardíacos, né, aí o próprio relaxamento muscular. E em contrapartida, o sistema simpático faria com que os batimentos fossem acelerados e também que ocorresse uma preparação no caso de um possível perigo. O que acontece também, só para acrescentar, o que acontece também é o sistema parasimpático, o sistema simpático, na verdade, pode ser disparado em situações de crise de ansiedade. É um conhecimento bom para guardar também, né? Por isso que tem essa né, ataque cardíaco associado à ansiedade, né? E outros, até rigidez muscular também. Atua sobre o receptor opioide e a endorfina. A gente vai trazer, tem mais questões sobre isso, né? Mas a endorfina é um dos principais hormônios para vocês saberem que vai atuar sobre o receptor opioide. E a endorfina, acho que todo mundo sabe, né? Libera em exercício, causa relaxamento, melhora o sono. Aqui essa é a sétima.
componente da proteína G, subunidade alfa. A proteína G, essa subunidade alfa são 3 subunidades, se não me engano, da proteína G, alfa, beta e gama. E aí, no estudo dirigido, isso aqui está sublinhado no link, né, para um artigo que explica mais ou menos outras subunidades também da proteína G. Basicamente para a composição da proteína G. Basicamente é um tipo, né? É um tipo de unidade para a composição da proteína G. Vocês estão com alguma dúvida de alguma coisa? Pode seguir? Pode, por enquanto tá tranquilo. Então tá. Fosforifila proteínas, aí a resposta é proteína quinase. E aí a explicação é que fosforilação é um processo para produção de ATP. Então, ATP é a moedinha de energia, né, gente, das células. E a fosforilação, quando ocorre de proteínas, é para produzir energia para elas. E a proteína quinase é uma das que faz essa fosforilação. Neurotransmissor da placa neuromuscular acetilcolina, né, como acho que já é de conhecimento da maioria de vocês, ou espero que todos, mas se não for, a acetilcolina modula a atividade muscular, né? Então, nesse caso, ela que é esse neurotransmissor dessa placa. A acetilcolina, ela, como a Rafaela falou, também atua para outras coisas, como plasticidade neuronal e na atividade muscular. Induz sono, a resposta é adenosina, e porque a adenosina modula a homeostase do sono. A adenosina, ela produz hiperpolarização, né, gente? Então, ela produz, como é que fala, gente? Esqueci. O contradictatório inibitório. Então, por isso que ela é importante no sono, né? Que precisa de relaxamento e ela produz esse relaxamento. Aqui na 11ª, agonista dopaminérgico, aí no caso é a cocaína. Cocaína é uma substância que vai estimular, né, vai aumentar a quantidade de dopamina nas sinapses. E aí aqui agonista é toda qualquer substância que estimula a atividade de neurotransmissor. Pode ser agonista para sim, existem agonistas, né, para síntese do neurotransmissor, agonistas para agonistas para recaptação, não me lembro, mas existem agonistas também para atividade, né? Então, para o neurotransmissor ser captado por um receptor. Agonista de GABA seria o álcool. E você já deve ter percebido ou ouvido falar, né, gente? Porque, igual a questão de não poder dirigir alcoolizado, porque você perde um pouco da sua atenção, um pouco não, bastante da sua atenção, você perde um pouco do nível de função cognitiva, porque o álcool ele acaba inibindo suas sinapses, e o GABA ele é o principal neurotransmissor inibitório, né? Então, a entrada de álcool vai causar aumento da atividade de GABA, e isso vai deprimir o sistema nervoso central, e por isso você vai ter menos nível de tensão, e aí vai ter menos redução do número de sinapses, e aí você vai ficar mais lento, vai ter um raciocínio mais devagar. Hormônio do estresse, né, o cortisol. O cortisol, ele serve para sinalizar uma resposta, né, como a própria questão fala de estresse. Também comum em casos de ansiedade, níveis de cortisol. Eu que caiu ou ele que Dessa... caiu, gente? Eu não sei. Tá me, Deu tá pra me escutar ouvindo o que o ainda? Gabriel falou, gente? Agora eu tô te ouvindo. Mas Ah, é que tá. tinha cortado uma parte, não sei se foi eu que caiu ou se foi você. Eu vou voltar aqui então. O cortisol, ele é um hormônio liberado como resposta ao estresse, e pode ser desde um estresse, né, real a um estresse enfim, de ansiedade. Também é comum em casos de ansiedade que as pessoas tenham um nível de cortisol mais alto também. Eu vou HPA, gente, que é de neuroendocrinologia, que vai produzir cortisol. Vai passar.
atua sobre o receptor de serotonina, a LSD. A serotonina é um neurotransmissor excitatório, então você vai ter maior nível de ânimo, né? Tipo, mais impulsividade. E o LSD é uma droga que deixa as pessoas dessa forma, né? Por isso que ele vai atuar sobre o receptor de serotonina, fazendo ter mais serotonina na fenda sináptica, ou mais recaptação de serotonina. A serotonina vai estar em maior número no cérebro e vai estar fazendo mais conexões, entendeu? Então a pessoa vai ficar mais impulsiva, vai ter mais excitabilidade. Inibidor seletivo da recaptação de serotonina, aí está aqui fluoxetina. Fluoxetina é um tipo de antidepressivo, né? O que vai acontecer é que, em vez da serotonina estar em níveis baixos em função da recaptação, o nível de serotonina vai ficar mais próximo de um nível esperado assim para a atividade neuronal. Isso, aproveitando já o gancho da explicação da Rafaela, a serotonina em níveis baixos vai causar que a pessoa fique com uma excitabilidade mais baixa, vai fazer com que a pessoa tenha uma resposta emocional mais fraca, né? No caso da depressão, uma resposta emocional tendendo para uma tristeza, para uma melancolia. Calma aí que travou aqui, só um minutinho. Já deve estar aparecendo já. Ah, mas não. Já deve aparecer. Aí agora a gente vai para o VOF, né? Vocês estão com alguma dúvida, gente, na parte da tabela de relacionar? Não, tudo tranquilo, gente. Alguma coisa que a gente explicou, que vocês queiram saber mais, ou que a gente não explicou o suficiente? Então a gente vai seguir qualquer coisa que vocês falam. Noradrenalina, dopamina e serotonina são monoaminas. É verdadeiro. Elas, monoaminas, né, gente, são exemplos de são neurotransmissores, e aí elas têm histamina, têm adrenalina, e a noradrenalina, a dopamina e a serotonina vão regular funções executivas, geralmente de excitabilidade, de impulsividade, de tomar de decisão. Dois antipsicóticos são substâncias que atuam bloqueando o receptor D2 para dopamina. Verdadeiros antipsicóticos são agonistas para D2. O antipsicótico vai ser usado em casos de esquizofrenia, transtorno bipolar, casos de mania, que a mania pode ser associada pode ser um sintoma, como também pode ser resultado de uma crise depressiva ou de um caso depressivo, né? Transtorno depressivo maior e outras situações também. O que vai acontecer é que, no caso da D2, né, o nível mais baixo de D2 também vai causar uma baixa emocional, né, na pessoa. E aí, com esse medicamento antipsicótico, as pessoas vão ter um equilíbrio no nível de dopamina. O receptor para acetilcolina, que se encontra na sinapse neuromuscular, é diferente dos receptores encontrados no sistema nervoso central. Isso é falso, né? Falso. Porque os receptores, eles são iguais, mas vai diferir na ação que a acetilcolina vai produzir no local. Tomem cuidado com isso, eu sei que caiu questão disso na prova, né? Sobre. E aí, muita gente pensou que a acetilcolina era inibitório. Nem sempre, tá, gente? Ele é inibitório no cérebro, e na musculação ele é excitatório. Tomem cuidado com isso. Os transportadores para monoaminas que se encontram numa vesícula sináptica são idênticos ao que se encontra na membrana do terminal. Essa é falsa. Eles são similares, mas o mecanismo para a vesícula usa um gradiente iônico. O gradiente iônico vai usar cargas, né, elétricas de diferente potencial. No caso, vai ter uma diferença de voltagem, né? E os da membrana pré-sináptica vão usar o gradiente do sódio, especificamente do íon de sódio.
A anandamina é um dos componentes ativos da maconha. Isso é falso porque a anandamina, apesar dela ser canabinoide, ela vai ser produzida no corpo humano. E o THC que vai ser um dos componentes ativos da maconha. E não é produzido pelo corpo humano, ele é exógeno, fora do corpo humano. Ca++ pode entrar em células após ativação de canais dependentes de voltagem, canais dependentes de ligante e receptores metabotrópicos. Essa é verdade. Aí eu coloquei também o Ca2+, né, que para ficar bem fixo isso, é o íon de cálcio que vai entrar nas células por meio de canais de permeabilidade seletiva. No caso, esse canal vai ser especificamente pro cálcio. Então, ele desempenha a função de fazer a admissão do cálcio dentro do meio intracelular. A sua entrada também pode depender de canais de voltagem ligante ou receptores metabotrópicos. Noradrenalina e dopamina são sintetizados pela mesma enzima. É falso. A noradrenalina vai vir da dopamina, mas a dopamina, ela não é, obviamente, não é sintetizada pela dopamina, né, gente? Então, a tirosina produz dopamina, e a noradrenalina vai vir da molécula de dopamina, então não são sintetizadas pela mesma enzima. Glutamato é sintetizado a partir de triptofano, um aminoácido presente na dieta. Essa é falsa, é por glutaminase, que é uma enzima especificamente da glutamina. Do glutamato, perdão. GABA é sintetizado a partir de glutamato. Isso é verdadeiro, porque o glutamato poder ser sintetizado pelo GABA, que significa que a gente vai ter o GABA, e aí vai vir a molécula, vai sintetizar, e aí vai virar glutamato, entendeu? Glutamato, mas não GABA, atua sobre receptores tanto ionotrópicos quanto metabotrópicos. Essa é falsa. Os dois vão agir em em contextos iônicos e metabotrópicos. O que vai acontecer é que eles vão, né, parar ou estar a sinapse, mas eles também atuam nos dois, né? Caso contrário, as sinapses aconteceriam de forma descontrolada em algum dos dois contextos. O efeito de um neurotransmissor na fenda sináptica pode ser reduzido bloqueando-se sua interação com proteínas recaptadoras. Isso é falso, porque, na verdade, se isso acontecesse, a gente ia prevenir a ação. Não, a recaptação previne a ação duradoura de neurotransmissor. Então, se ocorresse isso, na verdade, a gente estaria ajudando os neurotransmissores a terem uma ação prolongada, porque é mais efetivo quando o neurotransmissor entra na célula pós-sináptica e aí tem a sua ação. A recaptação, apesar dela produzir um efeito, é um efeito de curta duração. Então, é menos efetivo. Então, na verdade, isso ajudaria dessa forma, entendeu? 12. O efeito de neurotransmissor na fenda sináptica pode ser reduzido por degradação enzimática. Essa é verdadeira. A degradação enzimática vai ter uma interação de uma enzima com o neurotransmissor. Um exemplo para esse tipo de interação seria, por exemplo, a monoaminoxidase, que vai atuar na sinapse degradando dopamina, por exemplo. E aí o que acontece é que essa enzima vai, ao degradar, vai cessar a atividade desse neurotransmissor. Anfetamina e cocaína são típicos agonistas colinérgicos. Isso é falso, porque na verdade elas são agonistas dopaminérgicas, então elas vão participar, vão aumentar a ação do neurotransmissor da dopamina. Se elas fossem colinérgicas, seria da acetilcolina, e a gente sabe que não tem muito a ver, né? A acetilcolina no cérebro ela é inibitória, tem mais a ver com questões de aprendizado, e a dopamina está mais associada com essa questão da anfetamina e da cocaína. No encéfalo, o número de receptores metabotrópicos é maior que os receptores ionotrópicos. Isso é verdade. Eu, na verdade, procurei explicação para isso, mas eu não consegui encontrar. Se você puder me ajudar, Rafaela, aqui. Isso tem a ver porque o receptor metabotrópico, gente, ele vai ser
mais especializado do que o ionotrópico. E ele é mais sensível do que o ionotrópico. O ionotrópico ele vai produzir efeitos de curta duração. Então, vai ter uma importância sim, vai acontecer, como é que chama? Mudança elétrica, né? Para produzir informação, só que são informações de curta duração. Já o receptor metabotrópico, ele é mais sensível e ele é de longa duração e ele tem muito a ver com plasticidade neuronal, então ele é mais importante, né? Não é que o outro não seja importante, tô com medo de falar isso se vocês pensarem que não é, mas é importante. Só que o outro é mais especializado e a gente precisa de informações especializadas na maior parte das vezes para o nosso cérebro, entendeu? Por isso que tem mais, tem mais predominância do que os receptores ionotrópicos. O metabotrópico, ele vai ser de maior duração porque ele precisa de duas descargas elétricas, ele precisa, porque ele é bloqueado por magnésio. Então, tem uma descarga elétrica que vai desbloquear, o magnésio vai sair do receptor, e aí vai poder ter outra descarga elétrica que vai produzir esse efeito mais duradouro. Por isso que tem mais no nosso cérebro, que a gente precisa mais dele do que o ionotrópico. Obrigado. Os efeitos Ah, fisiológicos da não, ativação de pode ir. receptores. Os Foi efeitos mal. fisiológicos da ativação de receptores metabotrópicos são mais duradouros do que os da ativação de receptores ionotrópicos. É verdadeiro, igual eu expliquei, né? Os receptores metabotrópicos têm essa reação adversa em cascata por causa dessa questão que eu falei, que ele precisa de mais de um diferença de elétrica, né, no cérebro. Ele precisa primeiro desbloquear o magnésio para depois ter outra informação elétrica. Então, são reações em cascata e por isso que é mais duradouro. Receptores metabotrópicos promovem síntese específica de moléculas no interior da célula, mas não afetam a condição elétrica dela. Afeta porque pode abrir os canais iônicos. Então, o que vai acontecer é que durante a ativação, durante essa atividade, os canais iônicos podem ser abertos também para fazer sinapses também. Receptores canabinoides têm estrutura lipídica. Isso é falso, porque os canabinoides eles são lipossolúveis, né? Então não teria como os receptores serem ter estrutura lipídica. Os receptores são acoplados à proteína G e aí vão funcionar. Proteína G é segundo mensageiro, né, gente? Então funciona dessa forma. Receptores pré-sinápticos têm maior afinidade por neurotransmissores que os pós-sinápticos. Não tem como determinar essa informação, tá? Mas tem uma permeabilidade, seletividade e afinidade para os neurotransmissores depende da aplicação para que são designados receptores. Então, só um minuto rapidinho. Alguma dúvida até agora, gente? Se vocês tiverem também alguma dúvida fora do estudo dirigido, vocês podem falar, tá? Que a gente tenta resolver aqui. Enfim, só para voltar. Não tem como fazer esse tipo de determinação, né, de que os neurotransmissores pré-sinápticos têm mais afinidade com neurotransmissores e os pós-sinápticos. Isso vai depender da aplicação, né, do caso. Em cada caso isso pode ser verdade ou não. Então, às vezes, em alguns contextos, pode ser que essa afinidade seja assim maior, mas não é possível determinar isso. Né? Não tem como você dizer exatamente onde isso ocorre e onde isso deixa de ocorrer. Só para parar para pensar, não tem como dizer, né, gente? Mas o neurotransmissor vai em muito maior quantidade para o pós-sináptico do que para o pré-sináptico. Então, a recaptação, ela não é o mecanismo mais forte do cérebro. Comumente, terminais contêm tanto algum tipo de neurotransmissor pequeno quanto um tipo de neuropeptídeo. Isso é verdadeiro, porque, por exemplo, a dopamina é um neurotransmissor pequeno.
encefalina ou neuropeptídeo. E pode ocorrer de ter esses dois neurotransmissores. Comumente, neuropeptídeos não são liberados na zona ativa de uma sinapse. Eles podem atuar de uma distância maior da zona ativa, né, por difusão, de forma mais difusa, perdão. Então, no caso, eles não precisam estar na zona ativa da sinapse, eles podem, eles têm uma atividade de um alcance maior e em comparação a outros neurotransmissores. Neuropeptídeos são sintetizados nos terminais nervosos. Isso é falso. Os neuropeptídeos, eles vão ser sintetizados rapidinho, gente. Estou botando no notebook para carregar. Eles são sintetizados no corpo celular. Os neurotransmissores pequenos que vão ser sintetizados nos terminais nervosos. Neuropeptídeos atuam exclusivamente sobre receptores metabotrópicos. Essa é verdade, né? Os neuropeptídeos são aglomerados de aminoácidos, são cadeias de aminoácidos, e os aminoácidos são utilizados em situações de metabolismo, né? Então, os receptores metabotrópicos são os únicos que podem receber esse tipo de neurotransmissor. Se eles fossem para ionotrópico, seria, por exemplo, o caso de ser um íon, né? O íon de cálcio, o íon de sódio, um íon de, enfim, de potássio, né? Mas íons e não proteínas, ou, nesse caso, neuropeptídeo. Morfina é um opioide endógeno. É falso, porque ele é produzido a partir de uma planta, isso, de uma planta, e não pelo corpo humano. Então, endógeno dentro do corpo humano, não é. É exógeno fora do corpo humano. Então, a morfina, ela é uma molécula exógena, opioide exógeno. O receptor para GABA, o receptor para glutamato tipo NMDA é metabotrópico. Isso é verdade. Essa é falsa, que é para ionotrópico. Então, no caso, a gente teria dois receptores, o NMDA e o AMPA, mas nesse caso esse é ionotrópico. Alguns antidepressivos atuam aumentando a recaptação de serotonina e noradrenalina. Isso é falso, porque, igual eu falei, né, gente, a recaptação ela vai diminuir a ação dos neurotransmissores. A gente precisa dos neurotransmissores para eles terem mais efeito no pós-sináptico ou então na fenosináptica, principalmente no pós-sináptico. Mas a recaptação, ela não vai ser boa para essa ação. Então, se a gente quer ter maior número de serotonina, maior número de dopamina, que são neurotransmissores que estão em falta em pessoas com depressivas, né? Então, a gente precisa aumentar o número delas. Então, a recaptação, elas precisam ser inibida. Então, os antidepressivos, alguns deles, eles inibem a recaptação dessas moléculas. Alguns antidepressivos são inibidores da MAO-A, que é a monoaminoxidase tipo A. Essa é verdadeiro. Essa é uma enzima, como a gente falou mais cedo, é uma enzima que tem como função degradar, é uma enzima que degrada neurotransmissores. No caso, seria para dopamina e serotonina. Quando tem essa degradação, vai impedir que eles continuem atuando, que vai essencialmente destruir o neurotransmissor. Isso vai impedir que eles comuniquem com outro corpo celular. O tratamento de depressão pode incluir o uso de substâncias antidepressivas, ansiolíticas e de antipsicóticos. Isso é verdadeiro, porque, apesar do nome, gente, tudo vai depender de como o medicamento vai funcionar no cérebro. Então, sendo um medicamento que vai ajudar a repor o que a depressão tirou, né, tipo, de neurotransmissores que ajudariam a pessoa a ter uma maior regulação emocional, então tudo vai depender de como ele vai atuar no cérebro. Então pode sim usar antipsicótico, pode usar ansiolítico, principalmente antidepressivos, né? Isso também pode depender da dosagem do medicamento que você usa. É, Se a dosagem, por exemplo, acho que o clonazepam, por exemplo,
Ele pode ser usado em dosagens diferentes para efeito de sonolência, né, para auxiliar no ciclo de sono, para induzir sono como efeito colateral, pode ser usado para ansiedade, pode ser usado para fobia social. Isso depende da quantidade da dose que você toma mesmo, né? Isso pode servir para outros medicamentos também. L-Dopa é um antipsicótico que bloqueia um tipo de receptor de dopamina. Isso é verdade, a levodopa atua nos receptores e são usados como tratamento para Parkinson. O que vai acontecer em Parkinson, por exemplo, é que vai ter um descontrole de dopamina e esse descontrole de dopamina vai causar os tremores, né? A pessoa facilmente associa ao Parkinson, ao tremor, geralmente da mão ou até do resto do corpo também. Lítio, conhecido estabilizador de humor, atua diretamente sobre receptores de serotonina. Isso é falso, porque o lítio ele pode alterar a serotonina, mas ele também vai atuar com a dopamina, noradrenalina e vários outros neurotransmissores que têm a ver com o nosso humor. E hoje ainda não se sabe muito bem sobre como o lítio atua no cérebro. Então é difícil de dizer assim com certeza. Ele atua sobre o receptor da serotonina. E fora que tem essas outras funções. O Santiago gosta muito de botar a questão que é verdadeiro, mas não é porque tem outras funções que também abrangem essa questão. Então o lítio, ele sim pode atuar a partir da serotonina, mas também tem a dopamina e a noradrenalina. Comumente, o agonista de um receptor específico não interage com outro tipo de receptor. Isso é falso. Uma substância pode ser ou não agonista, vai depender do contexto da aplicação. No caso mesmo da acetilcolina, que a Rafaela falou, ela vai ser inibitória no cérebro, e enquanto pro Muscular. músculo, na verdade, pro sistema muscular, vai agir como excitatória. Então vai causar um estímulo à contração muscular. Tudo depende do contexto, né? E isso também pode variar para diferentes sistemas. A gente no nosso cérebro tem vias que são dopaminérgicas, serotoninérgicas, estaminérgicas, e essas, enfim, a atividade de um neurotransmissor pode ser agonista, por exemplo, em, em áreas diferentes do cérebro. Óxido nítrico e anandamina são neurotransmissores retrógrados. Isso é verdadeiro, porque eles vão vir do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico. Então, são retrógrados, eles atuam da frente para trás. Por isso que chama assim. A anandamida é um neurotransmissor não vesicular. Ela vai ser sintetizada sob demanda, então, dependendo da necessidade do organismo, dependendo da necessidade da situação, ela vai ser sintetizada na hora, né, para cumprir a função que ela desempenha. Então, não é armazenada em vesículas, ela não é transportada livremente, ela não é sintetizada o tempo todo. THC é um dos principais canabinoides exógenos que está escrito? Endógenos. É falso, porque ele é exógeno, né, gente? Ele é um dos princípios ativos da maconha, então ele não é produzido no organismo, ele é produzido pela maconha, então ele é exógeno. Quando ativado, o receptor canabinoide aumenta a liberação de neurotransmissor. Isso é falsa. Quando for ativado o receptor canabinoide, o que vai acontecer é que ele vai transmitir a informação, mas não vai aumentar a, desculpa, a produção, a liberação, né? Isso, liberação de Na verdade, neurotransmissor. ele inibe, né, a liberação. Vai ter menos atividade ocorrendo no cérebro. Acho que pulou uma. 35. E pulou um. Eu vou tentar ler ela aqui então, depois eu vou mexer Aham. isso no slide. Se você quiser, eu já tô aberto aqui. Aí, se você quiser, ler. Pode ser, pode ser. Então, 35 alguns hormônios podem interagir com receptores no interior da célula. E é verdadeiro. Por exemplo, a ocitocina, ela age dessa forma. Depois a gente coloca no slide para vocês, gente. 36, várias moléculas que se comportam como hormônios podem também ser liberadas em sinapses. A gente
encefalina está aí como um exemplo disso, né? Os hormônios, eles podem transmitir informação. A encefalina, bem como a Rafaela falou, vai causar essa transmissão de informação para relaxamento, após atividade física, por exemplo, a encefalina pode ser liberada e ela vai atuar como um mensageiro, mas também é um hormônio. Comumente, receptores para hormônios peptídicos estão acoplados à proteína G. É verdadeiro, né, gente? Proteína G vai ser o segundo mensageiro. Então, hormônios peptídicos geralmente estão relacionados com ela, então, com esse mecanismo de segundo mensageiro. A resposta rápida de luta ou fuga é mediada pelo sistema nervoso parasimpático. Ela é mediada pelo sistema simpático. Eu acho que um exemplo prático pode ser, por exemplo, quando a gente se assusta com alguma coisa, que a nossa reação inicial geralmente pode ser de ter uma resposta motora, né, em função de se defender de uma possível ameaça. E geralmente é mais difícil a pessoa se acalmar depois desse estímulo de ameaça, né, aspas. O que vai acontecer é que o sistema parasimpático vai, né, levar um tempo para, por exemplo, abaixar a atividade cardíaca, né? Então, quando você se assusta, quando você se depara com alguma coisa que te causaria um estresse, a sua atividade cardíaca vai aumentar muito rápido, né? Dá uma palpitação, dá uma taquicardia, e o sistema simpático vai preparar o corpo para possíveis ameaças. Os hormônios liberados pelo eixo HPA durante a resposta ao estresse são todos peptídicos. Isso é falso. Por exemplo, o cortisol, que é o principal hormônio do eixo HPA, ele vai ser um hormônio esteroide. Comumente, fatores de crescimento atuam sobre receptores de membrana que têm propriedades enzimáticas. Isso é verdade, porque tem a ver com os processos de fosforilação e atuam sobre o receptor tirosina quinase, por exemplo. O que vai acontecer na fosforilação é um processo para a síntese de ATP, que modula a atividade celular. O Crescimento ATP nesse também caso. pode ser usado. Desculpa, só para terminar rapidinho. Pode falar. O ATP também vai ser usado na proteína G, se não me engano. Vai ser usado também como na proteína G para ativar a transmissão. Só é fatores de crescimento, nesse caso, crescimento celular, tá, gente? Porque não ficou muito claro na pergunta. Aqui nessa parte C, gente, são as questões discursivas, né? Eu não sei se vocês já fizeram estudo dirigido ou se vocês estão vendo ele aqui agora, mas eu queria que vocês aproveitassem esse momento para dar a resposta que vocês acham que, antes da gente passar para a resposta, vocês escreverem a resposta que vocês acham que é certo. Não precisa ter vergonha, tá, gente? Se vocês quiserem fazer isso, eu acho que seria bom para estimular mais a questão discursiva, que eu acho que é uma coisa que a gente tem mais dificuldade nas provas, né? Então, a primeira pergunta seria: quais são os principais mecanismos de ação dos principais tipos de antidepressivos? A gente falou, né, aqui um pouco na aula sobre isso nas questões de BOF e também tinha na tabela. Vocês querem responder? Qual que vocês acham que é? Eu acho que 1 minutinho, mais ou menos, 2 minutos. Uhum. A Que gente dá vai esperar tempo um de minutinho, quem. então, 2 minutinhos para vocês escreverem, aí a gente fala.
Mais alguém além da Dandara quer falar, gente? Não precisa ser vergonha, tá? E é importante para vocês estimularem a parte da escrita, né? Mais ninguém que for falar, né? Os principais mecanismos de ação, os principais tipos de antidepressivos. Estimula a produção de serotonina, que a Dandara respondeu. Não exatamente vão estimular a produção de serotonina, né? O que eles vão fazer, na verdade, é isso, a Débora respondeu, né? Inibir a ação da MAO, degrada noradrenalina e serotonina. Sim, um dos tipos de ação que os antidepressivos podem ter vai ser inibir a ação da MAO, que vai degradar essas moléculas que são necessárias para a regulação do cérebro depressivo, né? Ela não necessariamente vai estimular a produção de serotonina. O que ela vai fazer, além da inibição da ação da MAO, também vai inibir a recaptação da serotonina. Então, vai ter mais serotonina disponível. Não necessariamente vai produzir mais serotonina. Só que vai ter mais serotonina disponível no cérebro, porque não vai ter a recaptação dela. Então, é isso. Os principais mecanismos seriam a recaptação inibir a recaptação da serotonina e a ação da MAO. Vocês poderiam explicar a diferença entre os tricíclicos e os inibidores seletivos de recaptação de serotonina? Os tricíclicos, né, a diferença deles é porque eles vão inibir, são três, eu acho, moléculas, se eu não me engano, a serotonina, norepinefrina e Isso, acho e que eu acho que dopamina. dopamina, acho que sim. Vou até olhar aqui. Tá. E o inibidor seletivo da recaptação de serotonina é porque vai ser só da serotonina. Mas tricíclicos é porque são três neurotransmissores e recaptação de serotonina é só a serotonina. Vai bloquear as monaminas, vai bloquear a recaptura de exatamente isso, noradrenalina, serotonina e menor proporção dopamina. Isso, então. Deu pra entender, Pamela? Nada. Pode passar pro segundo, então, gente. Vamos fazer esse tempo de mais ou menos 2 minutos de novo. Acho que tá um tempo bom. Uhum. Vocês querem mais tempo para escrever ou se ninguém for também fazer, a gente pode fazer aqui direto? A A Débora Débora já respondendo eles respondeu. aumentam. Pode falar. A Débora Falei, último. respondeu que vai aumentar a eficiência do receptor. Mais alguém quer falar alguma coisa?
A Pamela perguntou se eles atuam como agonistas, acho que acredito que seja de GABA. Sim, o que os ansiolíticos vão fazer na maioria das vezes é modular a atividade de GABA. Então, não sei dizer se é exatamente aumentar a eficiência do receptor de GABA, mas eu sei que eles modulam o GABA especialmente, tipo, especificamente o GABA, entendeu, gente? O neurotransmissor. Então, provavelmente sim, aumentam a eficácia do receptor. E sim vão atuar como agonistas, porque eles vão aumentar a atividade, né? Ajudar a atividade do neurotransmissor GABA. E E está está relacionado relacionado com com os benzodiazepina. benzodiazepínicos. O que vai acontecer, então, a gente já pode mostrar a resposta, eu acho. Pode, acho que sim. Então, vai atuar sobre GABA, vai atuar como. Vai aumentar a eficiência do GABA. O que vai acontecer é que, também como o álcool, os antidepressivos, o ansiolítico, ele vai causar uma pequena depressão no sistema nervoso central, e essa depressão vai ser suficiente. Depressão não no caso do transtorno, né? Não no caso da doença. Mas uma depressão vai abaixar os níveis de atividade cerebral através do GABA. GABA, como um mensageiro inibitório, vai causar com que as sinapses ocorram com menos frequência. Então, no caso da ansiedade, o que vai acontecer é que vai provocar um relaxamento. E, enfim, existem vários, né? O benzodiazepínico, como a Ana Letícia falou, os benzodiazepínicos são exemplo disso. O próprio clonazepam faz isso. Trata também a ansiedade. Só lembrar, né, gente? Se a pessoa tá precisando de ansiolítico, porque o cérebro dela é um cérebro ansioso. Se é um cérebro ansioso, é um cérebro que tem muita conexão sináptica, que vai ter muita atividade sináptica. Provavelmente vai ter muito pouca ação do GABA, que é inibitório e causa relaxamento. Então, é mais uma questão dos outros neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, provavelmente. Então, precisa de GABA funcionando para ter o relaxamento e regular o cérebro, que seria um cérebro hiperativo. Alguma. Acho que eu caí de novo. Gente, a Rafaela caiu, mas ela já vai voltar. Só um minutinho, tá? Eu vou continuar, vou dar continuidade aqui. A terceira, vou também botar aquele tempo, aqueles 2 minutos para vocês responderem alguma coisa. E aí depois eu mostro a resposta. Vou ler aqui a pergunta. Constitui segundo mensageiro, mensageiro retrógrado, cotransmissão, neurotransmissor pequeno e neuropeptídeo. No caso, é para vocês falarem o que é cada coisa, né, que está enunciada na questão. E aí vocês coloquem a definição que vocês acharem que cabe melhor para cada uma dessas coisas. Deu para entender a pergunta? Já estou soltando o tempo aqui já, mas é basicamente só a conceituação desses conceitos aí, dessas ideias.
Gente, já acabou o tempo aqui, mas eu vou... O segundo mensageiro. Eu vou ler as respostas que vocês colocaram aqui, mas se vocês quiserem responder depois ainda, eu acho que dá tempo. A primeira Débora falou que os neurotransmissores pequenos são NT sintetizados no botão terminal e atuam de forma direta. Os neuropeptídeos são NT sintetizados no corpo celular e não necessariamente serão liberados na fenda sináptica e atuam de forma difusa. O neurotransmissor pequeno, ele não necessariamente vai ser sintetizado no botão terminal, mas ele vai ter sua liberação sim no botão terminal. Ele é transportado por vesícula, não sei se vocês se lembram disso. Então a dopamina ela vem antes do botão sináptico, transportada por vesícula. Essa vesícula vai ser liberada no botão na fenda sináptica, e enquanto os neuropeptídeos são sim, eles atuam sim de forma difusa. Gente, até aproveitar que eu tinha confundido, eu fui dar exemplo do segundo mensageiro, mas era mensageiro retrógrado, que eu falei que vai estar no pós-sináptico, vai pro pré-sináptico, tá? Então, desconsiderem que eu tinha falado no começo da aula. O segundo mensageiro é essa questão da proteína efetora. Aqui a Andressa colocou que o segundo mensageiro é produzido pela proteína efetora e liberado para o canal iônico. E a Júlia colocou que o segundo mensageiro é uma subunidade da proteína G que se conecta à proteína efetora. O segundo mensageiro, o cálcio, por exemplo, é um segundo mensageiro, assim como ele também tem outras funções, né? Então, o segundo mensageiro pode ser iônico também, não precisa ser necessariamente uma subunidade da proteína G. Eu vou passar aqui as respostas dessa pergunta. Então, vamos lá. O segundo mensageiro é uma molécula produzida como resultado da ação da proteína G após a chegada de um mensageiro. Então, o mensageiro ele vai fazer essa conexão, ele vai geralmente na sinapse, no contexto pré-sináptico, para o contexto pós-sináptico. Então, pode ser um neurotransmissor ou hormônio. Então, no caso, dopamina, exemplos, né? Dopamina ou encefalina, por exemplo, sobre o receptor. O segundo mensageiro vai promover ações no interior da célula. Então, é uma cadeia, né? Uma cadeia de ação. E pode perpetuar estímulos nervosos. O mensageiro retrógrado é uma molécula produzida na célula pós-sináptica e que é liberada e pode atuar no terminal pré-sináptico. Exemplo, óxido nítrico e endocannabinoides, como a anandamida. O que vai acontecer com o mensageiro retrógrado é que ele vai fazer uma transmissão de volta para o contexto pré-sináptico. Então, em vez de transmitir a informação para frente, ele volta, ele faz na via contrária. Esse óxido nítrico, se não me engano, ele também modula questões relacionadas à depressão. E os endocannabinoides são os canabinoides produzidos pelo corpo humano. Cotransmissão é a existência de dois neurotransmissores no mesmo terminal. O que isso significaria? Significaria, por exemplo, que você tem a possibilidade de transmitir dopamina e noradrenalina na fenda sináptica. Aí, neurotransmissor pequeno é uma molécula de baixo nível molecular da síntese, cuja síntese e armazenamento em vesículas acontece no próprio terminal. Então, o neurotransmissor pequeno seria, por exemplo, a dopamina. Dopamina era um neurotransmissor pequeno. E vai ser transportado através de vesículas para a fenda sináptica. E o neuropeptídeo ficou meio cortado aqui embaixo, mas eu acho que dá para ler. Ele é armazenado em vesículas no corpo celular e transportado até os terminais sinápticos, onde vai ser liberado. O que vai acontecer com o neuropeptídeo é que ele vai ser, como é uma proteína, vai ser sintetizado, né? Então ele tem que ser sintetizado não só sob demanda, como é a anandamida é sintetizada sob demanda, mas vai ocorrer a síntese e eles vão ser transmitidos até os terminais sinápticos, mas eles podem agir de forma difusa também, não necessariamente em cima da sinapse.
A pergunta 4 é que hormônios mediam a resposta ao estresse quando são produzidos, em que fase atua cada um deles. Aí vocês respondem aí, tem a ver com eixo HPA. E depois a gente comenta sobre, são uns minutinhos. Alguém tá tentando fazer ainda ou já pode, se puder passar, já vou passar aqui. Acho que pode passar, o pessoal tá com mais dúvidas nessa parte. Então, a adrenalina e noradrenalina são sintetizadas, liberadas pela medula adrenal. A medula adrenal ela fica próxima aos rins, né? É uma membrana que fica bem colada nos rins mesmo. E durante a fase de luta-fuga, vai estimular o sistema autônomo. Então, o que vai acontecer? A adrenalina vai ser liberada na primeira fase da resposta de luta ou fuga. E enquanto a noradrenalina vai liberar energia de forma rápida. Né? A adrenalina geralmente vai ser utilizada para sinalizar o estresse, né? Para sinalizar, desculpa, o perigo. E a noradrenalina depois provoca o relaxamento também. Cortisol, hormônio do estresse, né? Ele vai ser, aqui está dizendo, sintetizado e liberado pelo córtex adrenal durante a resposta da fase de resistência e resposta à ativação do eixo do HPA. Cortisol, ele também vai ser liberado logo na manhã, né? O pico de cortisol que a gente tem é quando a gente acorda, quando a gente se levanta. E esse estresse, a estimulação, na verdade, para isso é da luz solar. Então, a luz solar, ela vai causar um pico de estresse na gente, que vai fazer a gente acordar, o cortisol sobe, e mais perto da noite o cortisol vai abaixando. Óbvio que o cortisol pode aumentar ao longo do dia, né? E situações estressantes vão causar com que a gente tenha alterações no nosso ciclo de sono. Então, no caso, se eu tiver um dia muito estressante, pode ser que eu tenha mais dificuldade para pegar no sono, porque o meu nível de cortisol vai estar mexido, vai estar além do que normalmente seria. Alguma dúvida? Alguma dúvida tipo, do seu dirigido ou de algo que não tá no seu dirigido, gente, que ele levou, que o Santiago deu na aula, vocês não entenderam muito bem? Acho que tá tudo certo, então. Se surgirem dúvidas, gente, pode mandar mensagem pra gente.